Fala palmeirense, bem-vindo de volta ao canal Diego Iwato Marada. Mais uma vez é um prazer ter você aqui e vou começar como sempre pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho. Nós estamos com mais ou menos 3.600 seguidores, queremos chegar em 6.000 no meio do Mundial e para isso eu conto com o apoio de você que está assistindo esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, é rapidinho, é só apertar ali para se inscrever. Se você já se inscreveu e está gostando do que está vendo, recomenda para os amigos, recomenda para os palmeirenses que você conhece. Jornalismo independente não é fácil de fazer. A gente vai estar no Mundial de Clubes, porque eu trabalho para a Trivela, mas vou estar também pelo canal do Paulo Massini e por esse meu canal que está começando. Então, para você que vai até recomendar para o seu amigo palmeirense seguir aqui o nosso canal, diz para ele que a gente vai trazer uma cobertura bem diferente do Mundial. Vamos sair do que todo mundo vai fazer, que é o campo bola ali, treinamento, aquelas movimentações, aquelas questões, e vamos trazer Nova York para você. Vamos trazer particularidades do estádio, vamos visitar o estádio, vamos conhecer questões que só quem está em Nova York consegue ver, né? Porque, mais uma vez, conforme a gente já vem falando há bastante tempo, o Palmeiras deixou que fosse visto até mais do que os 15 minutos que normalmente são vistos do treino, né? O primeiro treino do Palmeiras em Greensboro, na Carolina do Norte. E foram aquilo que a gente falou que ia acontecer, né? 15 minutos ali de corridinha em volta do campo, uma movimentaçãozinha, foi até mais do que 15 minutos, pelos relatos dos colegas que já estão lá nos Estados Unidos, que estão em Greensboro. A gente vai chegar no dia 12, na hora do almoço, mais ou menos no dia 12. Nós vamos direto para Nova York, nem vamos para Greensboro, porque a gente vai trabalhar essas pautas diferentes ali em Manhattan, ali na cidade de Nova York, né? E nas adjacências também. Isso são segredos que daqui a pouco vocês vão saber lá no site da Trivela e aqui no canal também, que eu vou contar para vocês. Mas nesses, quase meia hora que o Palmeiras deixou os jornalistas ficarem assistindo ao treino, não aconteceu nada, né? O importante que aconteceu mesmo é o que não foi mostrado, e é isso que eu queria explicar um pouquinho para vocês. Porque não sei se vocês acompanham o site do Palmeiras, mas todo dia a assessoria de imprensa, o departamento de comunicação, manda um resuminho do que foi o treino. E ali tem algumas dicas do que aconteceu, quem treinou, quem não treinou. E como a gente não está no clube, esse documento, por mais que ele seja controlado e feito pelo próprio Palmeiras, acaba trazendo informações para a gente procurar entender. Por exemplo, pelas fotos dos treinos a gente consegue perceber quem treinou e quem não treinou no campo. Isso às vezes dá um forte indício de como que está a questão de departamento médico. Por exemplo, antes do próprio Palmeiras falar que o Paulinho não vinha treinando, a gente percebia nas fotos que o Paulinho não aparecia nos treinamentos. Isso é um indicativo de que ele não estava 100% e de fato depois veio a comprovação de que ele não estava, né? Dessa vez o Paulinho apareceu no campo. Ele treinou no campo, isso é uma informação para o palmeirense comemorar, né? Porque o Paulinho, estando inteiro, estando à disposição de jogo, o Palmeiras ganha uma arma muito importante para a esquerda do campo. Por mais que eu goste do futebol do Facundo, conforme eu já falei aqui em outros vídeos, eu acredito que o Paulinho é um cara que foi contratado para fazer a diferença, para trazer algo além, né? Então, se você tem essa opção de trazer o Paulinho para o campo, por que não, né? Mas além desse trabalho de movimentação ali que a gente viu, vou até posicionar aqui para ver melhor, eu vou até ler o que o Palmeiras colocou. Foram 3 tipos de trabalho: um posicional de passes, uma simulação de jogo em campo reduzido e uma atividade específica de cada posição. Vamos traduzir o que quer dizer isso aqui, né? Quando a gente fala em posicional de passes, a gente está falando do quê? O nome diz posicional, mas o que quer dizer o posicional de passes? É entender quais são as rotas que a bola pode percorrer no gramado para encontrar os jogadores. Porque existem alguns tipos de variação de jogo, né? E um tipo muito específico é o jogo posicional. O que quer dizer isso? Quer dizer que o jogador ele joga num delimitado setor e a bola é que roda. O jogador fica mais ou menos parado no lugar que ele está, com um campo de movimentação para buscar um pouco atrás, para chegar um pouco à frente, mas quem se desloca mais é a bola. Isso até o Abel, em entrevistas no passado, falou que o jogador brasileiro fica muito nervoso com essa situação, porque o jogador brasileiro gosta de ter a bola. E, diferentemente do jogador europeu, que está acostumado a jogar posicionalmente. Então, o Palmeiras, por mais que o time seja um time de movimentação na frente, o Palmeiras tem que entender um pouquinho como é que a bola se movimenta sem que os jogadores se movimentem. E isso é algo que por que isso é secreto? Porque o outro time vendo como a bola se movimenta, facilita para eles tentarem anular, né, essa movimentação e dificultar a vida do Palmeiras. Então,
Esse é um dos pontos, por que esse treino fechado, né? O posicional de passes vai entregar quais são as rotas pensadas por Palmeiras para a bola circular. Quando a gente fala em simulação de jogo em campo reduzido, não sei se vocês já viram isso, é literalmente o que está escrito. O campo é reduzido, né? O gol fica mais perto um do outro. E qual que é a ideia? A ideia ali, ó, é ao mesmo tempo exercitar pressão de quem está sem a bola e rapidez na troca de passe para quem está com a bola. A ideia ali é dar uma movimentação, é treinar um pouco a mente, treinar as pernas e treinar também os botes, né? Tanto o bote defensivo para tentar roubar a bola, quanto o bote para driblar. Então, é para isso que serve esse jogo em campo reduzido. Para dar dinamismo para a troca de passes e para a movimentação dos jogadores. Você diminui o espaço, isso faz com que eles tenham que agir mais rapidamente. E aí, atividade específica por posição, isso é aqui a parte interessante. Por quê? Porque aqui estão as jogadas ensaiadas, tanto as defensivas quanto as ofensivas, né? Quando eu falo em jogadas ensaiadas defensivas, é o posicionamento de cada atleta, onde cada atleta vai se posicionar. Por mais que quem defina o posicionamento da defesa é o time adversário, existem ali setores que cada jogador vai cobrir, e com base no que o Abel estuda dos outros times, ele entende, ó, Gustavo, você vai ficar no primeiro pau, porque normalmente quem ataca o primeiro pau é tal jogador. E você vai ficar no segundo pau, porque quem ataca o segundo pau é tal jogador, Murilo. E você, Rios, vai proteger a frente da área porque o jogador tal entra pelo corredor, infiltra pelo corredor central. E você, Giai, você vai sair para ficar ligado porque aquele cara costuma receber fora, entendeu? Esse é o tipo de movimentação específica. E no ataque, é aquelas jogadas ensaiadas do Abel que a gente vê. O escanteio curto batido para trás, a bola pisada, a devolução. O Palmeiras tem um bom arsenal de jogadas ensaiadas, principalmente na bola aérea, que vai ser muito importante contra o Porto. O Porto é um time que se defende com 5 jogadores na última linha, como a maioria dos times faz. Mas é um time que gosta de jogar defensivamente, e o Palmeiras teve já a bola parada com uma grande arma, e já faz um tempinho, chutei aqui o refletor, mas tá tudo bem. Teve a bola parada com uma grande arma e, né, vacilou um pouquinho nos últimos tempos, passou a fazer menos gols dessa maneira. E é uma arma muito importante quando você enfrenta uma defesa que vai se fechar, e a tendência é que as defesas que o Palmeiras encontre até a do Porto se fechem um pouco mais, né? E quando você faz um gol de bola parada, você desmonta o adversário, né? O adversário passa a ter que sair, o jogo vira outra coisa, né? Então, aproveitar essa bola aérea, aproveitar essa bola parada é fundamental. E isso é um dos trabalhos que o Palmeiras faz com frequência, mas que não exibe para o público externo, justamente por quê? Porque, mais uma vez, é uma maneira de você manter essa arma longe do alcance do seu adversário, né? Então, assim, mais uma vez, o Palmeiras, por mais que abra todos os treinos, a imprensa não vai conseguir assistir nada. E a gente vai entender nas entrelinhas o que quer dizer, de acordo com o boletim que é divulgado pelo próprio Palmeiras, qual é o tipo de trabalho que está sendo feito. Vale dizer também que o Palmeiras está treinando sem muitas peças, né? São os jogadores convocados pela seleção do Uruguai, o Estevão na Brasileira, o Benedetti Luigi pela Sub-20 do Brasil, quer dizer, o Abel está treinando com um elenco reduzido, um elenco meio capenga ali, está faltando muita peça, e peças fundamentais, né? Você está sem o Estevão, você está sem o Gomes, você está sem o Piquerez, sem o Facundo, sem o Martínez, caras que serão titulares, todos esses caras que eu citei são titulares, então o Palmeiras tem que estar treinando ali posicionamento, está treinando pensamento, mas esses dias até que cheguem os jogadores selecionáveis, é um trabalho incompleto. Na sorte do Palmeiras, o Palmeiras tem mais 5 dias aí até a estreia, né? Então dá para trabalhar, dá para pensar, dá para... quando os jogadores chegarem, eles devem chegar amanhã, provavelmente, né? Amanhã não, hoje, né? Devem chegar hoje para trabalhar nesta quarta-feira. E aí, aos poucos, os jogadores vão entrando, mas o Palmeiras está treinando, assim, muita teoria, né? A prática, executando na prática, mas não é necessariamente o que vai acontecer no jogo, porque a maioria das peças que vão levar isso a campo não estão no campo nesse momento, né? Mas assim, isso é um treino que é um tipo de situação que o Palmeiras, como um clube que cede jogadores para seleções, já está acostumado a fazer isso, sabe tirar de letra, faz parte do arcabouço de arsenal de habilidades que um clube como o Palmeiras tem, selecionáveis demais, tem que ter. E enquanto isso, o Palmeiras vai trabalhando com o que tem em mãos, e graças
ao bom trabalho que é feito por essa comissão técnica há bastante tempo, os jogadores eles têm mais ou menos em mente o que precisa ser feito, de modo que quando esses 8 chegarem, eles não vão sair do zero, eles sabem o que está acontecendo porque eles estão acostumados a treinar sempre as mesmas movimentações, os mesmos trabalhos, de modo que, enfim, por mais que o Palmeiras esteja perdendo um pouquinho de tempo, isso não vai ser prejudicial para a preparação, perde-se um pouquinho, né? Poderia ser melhor, mas os caras que vão voltar não vão cair de paraquedas, eles vêm trabalhando há muito tempo, a filosofia do Abel ela é muito coesa, ela é muito clara e evidente e bem passada, de modo que esses jogadores vão chegar sabendo o que tem que fazer, mas não deixa de ter ali uma perda de trabalho. Principalmente quando você tem que encaixar novas peças, como é o caso do Paulinho, né? O Paulinho tem que ser encaixado, se ele for jogar, como ele vai jogar, a gente realmente fica na expectativa de vê-lo em campo. E acho que entendo que a participação dele com bola, com os demais colegas, foi um bom presságio. Agora, tem um ponto. Não se sabe o que aconteceu depois que as equipes de imprensa foram embora. Se o Paulinho foi para dentro da academia, se ele fez um cronograma específico, não dá para saber. A gente não tem como saber e faz parte do jogo. O Palmeiras vai fazer esse mistério, os adversários também vão fazer. Claro que há clubes que vão abrir mais ou menos seus treinos, mas essa vai ser essa dificuldade, né? O Palmeiras treinando em Greensboro, ele só vai para Nova York na véspera do jogo, retorna para Greensboro, depois volta para Nova York, né, para New Jersey, para fazer o segundo jogo contra o Ali, volta para Greensboro e aí depois vai para Miami enfrentar o Inter Miami, o time do Messi. Muito obrigado para você que chegou até o final desse vídeo aqui no canal. Vou pedir mais uma vez para você se inscrever, deixar o seu like. Para a gente é muito importante que você se inscreva. A gente tem aí, como eu falei, mais ou menos 3.600, 6.700 seguidores. Queremos bater 6.000 no Mundial. Conto com você para isso. Vamos fazer uma cobertura diferente. Sugira, deixe seu comentário. Aos poucos eu estou tentando responder todos os comentários que eu recebo ali no YouTube. E a gente vai se falando. E eu presto muita atenção no que vocês falam, né? Tipo, alguém falou da luz outro dia, melhorei a luz aqui. Alguém falou do microfone, melhorei o microfone também. É muito legal ter esse contato com vocês. Muito obrigado mais uma vez. E a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê nos Estados Unidos. Acredito que na próxima vez que a gente se falar, eu já vou estar lá em New Jersey. Quem sabe lá de frente para o estádio onde o Palmeiras vai estrear. Até lá!